Olá, muito boa tarde. Estamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde, hoje 9 de outubro de 2020. Sempre trazendo informação e promovendo os negócios locais. E hoje nós vamos já começar o programa falando de saúde, falando de alimentação, falando de estilo de vida e vamos começar em grande estilo, né? E eu recebo aqui nos nossos estúdios o Paulo Rocha, que é da Estilo Fit. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores também. Agradeço pela oportunidade e falar um pouquinho da empresa, e não só da empresa, mas o estilo de vida saudável, que é a tendência que está sendo hoje em dia, né? Eu queria começar te perguntando, Paulo, como é que surgiu essa ideia da Estilo Fit? A Estilo Fit ela nasceu há 4 anos atrás, tá? Foi fundada há 4 anos atrás. A minha esposa ela é educadora física e personal trainer. Eu, na época, era atleta de natação. Então, a gente tinha uma alimentação mais saudável, né? E fazíamos os lanchinhos, levávamos para o treino e ela para a academia, onde ela dava aula. E as pessoas começaram a se interessar. E nós fomos fazendo, né? Aos pouquinhos, começava com bolinho, daí começamos a vender fatiado, vamos vender fatiado, e a coisa foi crescendo. E começamos, então, a partir para os produtos salgados, né? A minha esposa ainda continuava dando aula, mas chegou um determinado momento que nós decidimos, né, tomar trilha, o rumo de fundar a empresa de vez e aí começar a partir para os produtos salgados, né? Então nós fazíamos, por exemplo, empadões de grão de bico, porções, né? Escondidinhos, panquecas, e foi assim que começou, com porção. Né? Então era uma porção única, né? De 350 a 450 gramas. E as nossas refeições elas são congeladas, são sem glúten, sem lactose e sem conservantes. Então nós podemos também atender, né, um público celíaco. Por quê? Porque a nossa cozinha, que é muito importante para o celíaco, que é o principal medo do celíaco, vamos dizer assim, é que a nossa cozinha não tem contaminação cruzada. Ou seja, todos os insumos, né, que nós compramos, eles são todos embalados, comprados embalados. A gente não compra nada a granel, né? E são higienizados normalmente, né? Quando veio agora a pandemia, para nós não mudou praticamente nada, porque nós já estávamos acostumados na empresa, a gente usa touca, usa máscara, usa o álcool em gel, lavamos até as mãos com clorexidina também, né? Então não mudou muita coisa, né, com relação à questão de higienização. Então todos os produtos, né, os insumos, perdão, e matérias-primas que chegam na empresa, todas elas são higienizadas já com álcool 70%, desde que a empresa nasceu. Sabe que é interessante você falar da questão da contaminação, né? E talvez muita gente não saiba, mas na cozinha que é feito algo sem glúten, você não deve usar a mesma cozinha para fazer com glúten, né? Não, você não deve, não. Você não pode não usar. pode, tá? Você não pode nem compartilhar o mesmo forno, nem o mesmo micro-ondas, tá? Só para você ter uma ideia, tá? Na Europa, a tendência das cozinhas, tendência não, as cozinhas que são em empresas como a nossa sem glúten, né, que fabricam produtos sem glúten, elas são redondas. Elas não têm canto. Você não pode fazer uma empresa exatamente, olha onde chegou o nível da preocupação, né, com essas pessoas hoje em dia, né? Porque enfim, o celíaco, na realidade, ele é uma doença, tá? 2% da população mundial hoje é celíaca. E no Brasil estima-se que 4% sejam celíacos. Né? Então, o celíaco, para quem não conhece ou não entende, são pessoas que têm uma inflamação no intestino delgado, que elas não podem nem comer nem trigo, nem centeio, nem a cevada. Tá? Porque o organismo não absorve. E aí nós temos alguns graus de celíacos, né? E também temos os alergênicos, né, que ainda é um grau maior ainda no caso da doença celíaca. Né? Sabe que é importante falar, Paulo, porque durante muito tempo, eu vou dar um depoimento meu agora, durante muito tempo da minha vida, eu sempre pensei, não, essas comidas sem glúten, sem lactose, é para quem tem problema. Né? E eu nunca tive problema, não sou celíaco, eu posso comer o glúten, não me faz, não sinto nada de diferente. Só que quando eu resolvi mudar minha alimentação para
ter uma saúde melhor, ter uma questão de imunidade melhor, e comecei a consumir. Eu te falava, hoje na minha casa eu não tenho nada com glúten, não tenho nada com lactose. E a vida muda, ou seja, não é só para esse público celíaco. Essa alimentação que vocês oferecem é para todo mundo que queira viver bem, né? Se alimentar melhor. Exatamente. Ela é, vamos dizer assim, é liberada para todos, né? A gente só focou um pouco no celíaco antes há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o celíaco não tinha muitas escolhas. Hoje ele já tem mais escolhas no mercado, tá? Os produtos também, há esses anos atrás, eles eram mais caros. Hoje eles não são tão caros assim, né? E muita gente ainda acha que comida saudável é sem sabor, né? Esquece, isso também não existe mais. Isso é mito, isso eu posso falar que é mito. Isso também não existe mais, né? Então, porque as pessoas ainda ligam comida saudável com dieta. Não, comida saudável, o nome diz é saudável. Você não precisa fazer uma dieta para comer uma comida saudável. Mas você comendo uma comida saudável, se alimentando, você automaticamente já está fazendo uma desintoxicação no teu organismo. Não deixa de ser uma determinada dieta. Você está se desintoxicando, né? Então ele não leva principalmente o trigo branco, né? E os conservantes que a gente também não usa, né? Na verdade são conservantes naturais que nós usamos, mas principalmente o trigo, né? Que o trigo branco ele não é mais o mesmo trigo, né, feito há muitos anos, desde que começou. Só para as pessoas entenderem também um pouquinho, o trigo, na realidade, quando ele é do trigueiro, né, a sementinha, ela não tem glúten. Não tem o glúten. Ele só vai adquirir o glúten, só vai formar o glúten, porque tem 2 proteínas dentro do trigo que, quando se coloca água, aí forma o glúten. E o que é o glúten? É aquela massa que estica um monte, né? Até o que acontece? As empresas começaram a aumentar a quantidade de glúten exatamente porque daí, né, de um pão você começa a fazer 2 e começa a fazer 3 e aí vem a lucratividade da indústria, né? Mas é interessante, hoje em dia tem muitas opções no mercado. Você vai fazer um bolo com farinha de arroz, com farinha de amêndoas, fica muito gostoso. E isso é engraçado que você fala do sabor, né? Eu te falava que eu gosto muito de preparar refeições, né? E às vezes vai pessoas lá em casa, a gente faz uma refeição, uma massa, por exemplo, e daí quando tu serve, fala para a pessoa, essa massa é sem glúten. A pessoa, nossa, é igual a outra. Claro que é, né? Na verdade, o que vai é o tempero, as coisas os condimentos que você está colocando ali, né? Isso que muda muito. Né? Exatamente, né? A liga se torna um pouquinho mais difícil, como eu falei, porque o glúten ele auxilia muito, né, para você fazer a liga, por exemplo, de uma pizza, né? Mas a questão é que outra que as pessoas têm que saber diferenciar é a comida saborosa e a comida com sal. Muitas pessoas confundem, essa comida está sem sal, tá, mas ela pode ser saborosa e não ter tanto sal. Para você, eu vou dizer uma coisa para você. Nós usamos numa média de 800 a 1.000 refeições mês produzidas, tá? 2 pacotes de sal. Que legal, tá? Que legal. E as pessoas não reclamam com relação... Claro, quando a pessoa está muito acostumada, sim, mas ela fala, olha, o tempero de vocês consegue, né, sobressair. É isso que faz a diferença. Isso faz assim. Muito legal, Paulo. Eu queria que tu passasse teus contatos. A gente passou agora a foto ali, né, falando do estilo fit. Mas se você passasse seus contatos para quem está nos assistindo, queira fazer as encomendas, onde que encontra o teu cardápio? Tá. Você pode entrar facilmente no nosso site, é www, tá? O estilo escreve-se STYLOFIT, tudo junto, né, com um T só. .com.br. Então, www.estilofit.com.br, você entra, lá você vai ter todos os produtos, os valores, tabela de valor nutricional, tá? E pode ser feito também o pedido pelo WhatsApp, né? O telefone é o 99918 8185 ou 99907 4140. Mas lá no site você encontra todas as informações. E uma coisa importante de falar, Paulo, que é totalmente balanceado, né? Então é uma refeição completa, pronta para uma pessoa. Pronto para uma pessoa, tá? Desde que nós começamos a empresa, nós temos uma nutricionista. A gente elabora o prato, envia para ela todos os ingredientes que foram e ela monta toda a nossa tabela de valor nutricional, dizendo, desse prato que vocês fizeram, tanto tem que ser carboidrato, tanto proteína, tanto... Então ela totalmente, isso foi algo que logo no início a gente falou, nós temos que ter uma nutricionista. Então tá sensacional. Então você que queira
se alimentar saudável e faz com uma facilidade, né, com toda a questão nutricional necessária para uma refeição, estilo fit. Paulo, muito obrigado, sucesso no empreendimento, e eu vou fazer as minhas encomendas lá, porque eu que agradeço, é muito bom ter mais opções para o nosso cardápio. Então tá bom, muito obrigado pela atenção, uma boa tarde para todos aí, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado também, agradeço quem está nos assistindo, nós vamos para um breve intervalo e na sequência continuamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José, completa 45 anos de fundação. Parabéns ao presidente Antônio Hillensheim e todos que participam nessa obra. A PAI tem a missão de oferecer melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Oferecimento Jomani, corretora de seguros, fundador Dr. Nilson Ramela, há 33 anos, oferecendo os melhores seguros para você. 48-3029-4400. AM Construções, 40 anos de sucesso. Essa marca tem base concreta. Cerâmica Ideal de Canelinha, empresários Zinho e Maicon. Bittencourt Advogados Associados. Casas d'Água, 53 anos de sucesso, oferecendo materiais para construção e eletrodomésticos. Empresário Artulino Marmoraria AS. Cortex Elevadores, empresário Tiago Bernardo. Companhia do Homem, empresário Almir Coelho. Brasil Mármores e Granitos, empresário Anselmo. Promatec Extintores, empresário Michael. Doutor Lucas, Farmácia Preço Bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro 24 horas de confiança. 48-99132-3092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Mês de prevenção ao suicídio. É uma oportunidade de ficarmos mais perto da pessoa que amamos. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. A desinformação é a principal barreira ao auxílio à pessoa que pode estar em risco de suicídio. Por isso, promovemos o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Suicídio. Oferecimento Mecânica do Tom, empresária Andréia, 48-3259-1483. Divitel, comércio de divisórias e acabamentos, empresária Salete, 48-98418-4344. Ubiratã Martins Curvelo, escritor, poeta, declamador, 48-99904-8443.
Mauro de Paula Palestrante, 48984440786. Limp Master, empresário Wagner. Empresária Pamela Valtric, consultora de negócios imobiliários em Jurerê Internacional. Empresária Priscila Cunha, loja Mania de Mulher, município Antônio Carlos. QIS Design e Projetos, Keila e Sirlene, 48998570188. Secretária Suzete Wandersen Baumann, da Secretaria de Educação do município Santa Rosa de Lima. Cléa Ana Seganfredo, escritora, parapsicóloga, educadora e palestrante. Dr. Milton Mendes de Oliveira, liderança nacional e fundador do PT em Florianópolis. Pastor Ivanir Rodrigues, Igreja Quadrangular de Forquilinhas. Empresária Suelen de Souza, Mundo Doce, 48991407006. Renomado jurista e graduado em educação, doutora Vani Serafim Santana. Médica, doutora Elga, 48998399214. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto. Chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Voltamos ao vivo aqui na Premier TV com o Show da Tarde. Agora eu vou começar com a Franciele, que tem uma história muito bonita para nos contar. Franciele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada. Estou bem contente em estar aqui. Quando a moça me ligou, eu fiquei muito feliz, porque é o reconhecimento do meu trabalho, né? Do que eu tento fazer e passar para os outros. Sem dúvida, né? Esse é um trabalho que esse programa faz, de trazer empreendedores aqui, empreendedores que estão se desafiando, né? Sim. Eu queria que tu me falasse do teu negócio, da Franciele Jonque Semijoias. Isso. Então, eu vendo semijoias faz uns 5 anos. Na verdade, eu já vendi de tudo nessa vida. Todo mundo brinca. Franciele só não vende a mãe dela, porque é a mãe, né? E só que eu tive que mudar, né? Quando veio essa pandemia, porque eu tive muito, muito medo. Eu tenho até hoje, né? Estar aqui, assim, também foi um desafio, porque eu quase não saio de casa, sabe? Só que eu achei muito importante, né, esse programa, que eu já conheço, já vi empreendedores bem legais aqui, né, dando essa entrevista. E eu sou professora e eu vendia semijoia nas escolas que eu trabalhava, família e tal. Quando começou a pandemia, assim, meu Deus, e agora, né? Veio a ideia do Instagram e, graças a Deus, está dando muito certo esse trabalho com a venda online, eu conseguindo conciliar ele com o meu emprego e com ser mãe, né? Porque eu ainda tenho 2 filhos. E daí a gente está indo, né? Eu tento postar as fotos, trazer um conteúdo legal, dicas, tudo dentro do Instagram. E vamos que vamos, assim, né? Sabe que, Franciele, eu admiro muito quem sabe, e tem muita gente que aprendeu a usar essa ferramenta do Instagram, né? Que, para mim, falando de mim, até hoje eu não sei usar ela de uma forma bem adequada para o meu negócio, né? E é uma ferramenta super importante. Então, quem consegue pegar do seu negócio... A questão do empreendedorismo já é um desafio, né? Ainda mais no país que a gente vive. Ainda mais fazer isso e tu usar o teu estilo de vida nas redes sociais para vender o teu produto é muito bonito, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho de toda essa ideia que tu tem na rede social. Nossa, e é muito difícil. E por que eu também tentei retardar muito essa? Porque há muito tempo já falaram, faz um Instagram para tuas semijoias, elas são tão lindas, não sei o quê. Só que eu também não sabia mexer, sabe? Foi um desafio bem grande para mim. Eu sabia ali tirar foto, mexer nos stories, mas por trás disso
tem muita coisa, muita, sabe? O Instagram traz muitas ferramentas importantes para ajudar no teu negócio. Só que daí o que eu fiz? Eu fui atrás. Eu fiz cursos, né? Eu fui atrás de uma pessoa, que é a Vanessa, que me ajuda muito, né? Com a edição do nosso, né? Com as preparações das fotos, no que eu devo fazer. E eu corri atrás, sabe? Tipo, eu tenho que mudar se eu quero que dê certo. E o estudo sempre, né? Em primeiro lugar, em qualquer coisa. E não ia ser diferente no Instagram ali, né? Nessa parte de empreendedorismo, nesse ramo. Pois é muito legal te escutar, porque a gente falava antes da gente entrar ao vivo, essa questão da mulher, né? Do feminino, de que faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Você parece que vai trocando as máscaras, né? Tipo, eu sou professora, agora eu sou mãe, e às vezes é tudo ao mesmo tempo, né? E agora eu sou empresária, e às vezes é tudo ao mesmo tempo, né? E você também, através do teu negócio, você traz uma questão desse empoderamento feminino, né? Fala um pouquinho mais dessa tua experiência também. Eu sempre brinco, né? Que eu sou 5 em 1. Mas eu acho que a mulher tá aí para mostrar isso, a gente consegue, e é isso que eu quero passar, além das vendas, para minha cliente, sabe? Que ela consegue, que não sou só eu que consigo, ela consegue, todo mundo consegue. A mulher ser independente, ser livre, né? E eu tento trazer bastante isso dentro do Instagram, sabe? Se eu consigo, por que você não? Você é autossuficiente, eu tento trazer assim, eu tento trazer a autoestima dela, né? De elevar toda essa parte, sabe? E eu gosto de ver isso também no Instagram de outras empresas, né? Eu acho isso muito legal. Então, por que não trazer esse conteúdo que eu acho tão interessante para o meu Instagram, sabe? É legal isso, né? Porque eu também uso a ferramenta do Instagram, mas pessoal mesmo, né? De seguir outras pessoas, amigos e tal. E normalmente a gente segue outras pessoas que trazem um conteúdo que nos interessa. Tipo, eu escuto a Franciele falando e, é legal, aquilo ali me motiva, muda o meu dia, né? Isso. Eu sempre brinco, eu tenho uma amiga que ela é empreendedora e eu falo assim, eu amo te seguir e acordar, entrar no teu Instagram e ouvir o teu bom dia, porque é tão legal a tua energia que tu passa ali dentro, sabe? E fez eu virar cliente dela sempre. E é isso que eu quero que o meu cliente sinta também. Que ele chegue no meu Instagram e sinta a minha energia positiva. Sinta que ele também vai conseguir conquistar tudo que ele quer, sabe? Que é só correr atrás. E é muito bom tu trazer isso, porque tu falou da autoestima, né, feminina, né? É muito bom você trazer esse assunto porque a gente está vivendo um momento. Eu conversava já em programas passados com psicólogos, terapeutas, que falam que está aumentando muito a questão de pessoas com depressão, né, pessoas com crise de ansiedade. Muito. Né? E você nem tem tempo para isso, né? Não tenho e nem quero, sabe? E às vezes, tipo, tenho preconceito de eu ser gorda, né? Por exemplo, e eu não ligo, eu me amo, eu me adoro, eu me acho linda e levo isso lá no meu Instagram, sabe? E não é toda hora que eu tô maquiada, como eu vim hoje, assim, né? Hoje tá preparada. Preparada. Eu boto a minha cara lá e mostro que o nosso dia a dia também não é sempre que eu vou poder estar toda impecável, mas daquele jeito eu me adoro e me amo, né? E é isso, sabe? Eu sempre, desde sempre na minha vida, eu sempre corri muito atrás e sempre tive esse... Claro que tem dias que a gente... Ai, meu Deus, né? Mas eu tento sempre, sabe? Eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé e também acredito no meu trabalho. E é isso aí. E eu vou que vou, sabe? E tento... Vem comigo que a gente vai todo mundo crescer. Não, eu queria que tu falasse, então, qual é o teu Instagram, porque quem está nos assistindo, para te seguir e acompanhar um pouco desse material todo que tu traz. É Franciele Jonk, com 2 L's e JCK. Franciele Jonk. Semijoias, né? Tudo junto. Não, Semijoias não tem, é só Franciele Jonk. No teu Instagram. @Franciele Jonk. Só que daí tem o Logan, tudo da loja, assim, né? Tudo bem certinho.
Que legal, Franciele. Então, quem está nos assistindo queira conhecer um pouco mais esse trabalho da Franciele, que é um trabalho, que nem a gente falou, é bem desafiador, mas ao mesmo tempo traz essa questão motivacional, traz essa questão do empoderamento feminino, no sentido de saber que dá para fazer independente de qualquer situação. E é bonito de ouvir falar, Franciele, porque tem essa questão da autoestima feminina também, mas eu vejo muitas mulheres que são magras que acham que são gordas. Eu não sei o que é pior, sabe? É verdade. E também, claro, que sempre com a semijoia, né, mostrando como a semijoia te deixa mais linda ainda, mais bonita, né? É. Que legal, Franciele. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Te desejo muito sucesso. Então, quem queira conhecer, @Franciele Jonck. E segue lá, que tá bem legal. Tem umas peças muito lindas. E fora o que eu trago para vocês de conteúdo, assim, de dicas, tudo isso. Muito bom. Te desejo muito sucesso. Agradeço a quem está nos assistindo. Vamos para um breve intervalo. Na sequência, continuamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José, completa 45 anos de fundação. Parabéns ao presidente Antônio Hillensheim e todos que participam nessa obra. A APAI tem a missão de oferecer melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Oferecimento Jomani, corretora de seguros, fundador Dr. Nilson Ramela, há 33 anos, oferecendo os melhores seguros para você. 48-3029-4400. AM Construções, 40 anos de sucesso. Essa marca tem base concreta. Cerâmica Ideal de Canelinha, empresários Zinho e Maicon. Bittencourt Advogados Associados. Casas d'Água, 53 anos de sucesso, oferecendo materiais para construção e eletrodomésticos. Empresário Artulino Marmoraria AS. Cortex Elevadores, empresário Tiago Bernardo. Companhia do Homem, empresário Almir Coelho. Brasil Mármores e Granitos, empresário Anselmo. Promatec Extintores, empresário Michael. Doutor Lucas, farmácia Preço Bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro 24 horas de confiança. 48-99132-3092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Mês de prevenção ao suicídio. É uma oportunidade de ficarmos mais perto da pessoa que amamos. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão.
seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. A desinformação é a principal barreira ao auxílio à pessoa que pode estar em risco de suicídio. Por isso, promovemos o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Suicídio. Oferecimento Mecânica do Tom, empresária Andréia, 4832591483. Divitel, comércio de divisórias e acabamentos, empresária Salete, 48984184344. Ubiratã Martins Curvelo, escritor, poeta, declamador, 48999048443. Mauro de Paula, palestrante, 48984440786. Limp Master, empresário Wagner. Empresária Pamela Valtric, consultora de negócios imobiliários em Jurerê Internacional. Empresária Priscila Cunha, loja Mania de Mulher, município Antônio Carlos. QIS Design e Projetos, Keila e Sirlene, 48998570188. Secretária Suzete Wandersen Baumann, da Secretaria de Educação do município Santa Rosa de Lima. Cléa Ana Seganfredo, escritora, parapsicóloga, educadora e palestrante. Dr. Milton Mendes de Oliveira, liderança nacional e fundador do PT em Florianópolis. Pastor Ivanir Rodrigues, Igreja Quadrangular de Forquilinhas. Empresária Suelen de Souza, Mundo Doce, 48991407006. Renomado jurista e graduado em educação, doutora Vani Serafim Santana. Médica, doutora Elga, 48998399214. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Show da tarde. Eu, Ervander, apresento aqui hoje uma grande personalidade, um cara empresário, palestrante, uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente veio neste mundo para fazer a diferença. Eu apresento para vocês aqui hoje o José Adalberto de Souza, tá? E passo a você a palavra para você fazer uma apresentação para a gente, daquela que só você sabe fazer. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Evander. Agradeço pelo convite, né? Fico aqui elogiado aqui, né? E estou aqui para tirar todas as dúvidas e responder tudo que você me perguntar. Estou à disposição. Ok, Adalberto. Adalberto, eu sei de fonte segura um pouco da sua vida, né? E eu achei interessante que você possa compartilhar com os nossos telespectadores a tua experiência de vida, né? Desde quando você criança até a sua fase de atual empresário de sucesso. Mas então eu te pergunto, como é que foi a tua história? Como é que você foi parar nas ruas? Eu vou começar já te perguntando uma coisa assim, bastante tocante, né? Mas eu sei que você, com muito amor no coração, você passou por essas fases da sua vida e superou tudo. Pode falar para a gente? Sim, com certeza. Foi uma sucessão de erros, né? De equívocos e daquilo que eu falo, sempre verificar na fonte as informações. Quando eu fui abandonado na porta de uma rádio com 8 meses, de 6 a 8 meses de idade, e lá uma faxineira me achou, levou para dentro e falou, olha, achamos uma menina. O locutor não verificou na fonte, simplesmente anunciou, olha, Extra, achamos uma menina na porta da rádio. Assim, uma pessoa escutou, que bom, vamos adotar, porque assim faz serviço doméstico, né? Uma adoção por interesse. Isso não podia dar certo. É complicado, né? Uma adoção por interesse. É verdade. E aí eu acabei sendo criado como menina por um bom tempo, fazendo serviço doméstico, e a judiaria, maus tratos, não tinha amor, não tinha carinho. Tinha da minha parte, mas a recíproca não era verdadeira pela parte deles. Então, eu acabei nisso, sendo judiado e acabando nas ruas, né? Morando na Praça 15, dividindo papelão, essas coisas. Mas com quantos anos que você tomou essa atitude, essa decisão de sair dessa situação e ir para as ruas? Bom, eu, como toda criança, não existe criança má, existe criança levada. Eu era arteiro.
E eu fazia muita arte, eu apanhava muito. Apanhava, eu urinava na cama, e aí essa família tomava certas atitudes não ortodoxas para me educar, e isso me judiou muito, e eu acabei com uma certa idade de 13 para 14 anos, acabei fugindo para a rua, né? E fui morar na Praça 15, lá embaixo da Figueira, né? Você é original de que cidade? Teu nascituro é onde? Bom, eu me considero manezinho de Florianópolis, né? Porque eu fui abandonado aqui em Florianópolis, numa rádio Diário da Manhã, no 12º andar de um prédio. Quer dizer, as pessoas não tinham nem a mínima noção do que estavam fazendo, né? Olha, tá estolo. Tá estolo. Então é manezinho, muito bem. Um manezinho de sucesso, diga-se de passagem, né? Diga-se de passagem. Mas você passou por essa fase, então, numa residência, passou pela fase de rua, né? Foi um morador de rua. E como é que você saiu das ruas? Eu tenho uma palavra comigo quando eu dou palestra, eu sempre digo o seguinte: atitude, determinação e foco. Eu tive atitude. Primeira palavra que eu tive foi atitude. Eu saí da Praça 15 onde eu estava e falei para o meu colega que morava na rua comigo, a gente dividia o papelão para dormir, disse: olha, não dá mais para ficar nessa situação. Eu vou sair para arrumar alguma coisa. E eu tenho orgulho, eu não pedia. Então eu saí, fui em direção a Jerônimo Coelho, lá tinha um restaurante que servia almoço, e lá eu vi que tinha uma pia cheia de louça. Eu fiz uma leitura de ambiente, percebi que se eu falasse para aquele moço que eu lavava aquela louça, ele me dava um prato de comida. E assim eu fiz. E assim ele fez, ele me deu um prato de comida. Aí eu comi, lavei a louça toda, só que eu fiz mais do que aquilo que eu era pago para fazer. Geralmente o ser humano, ele faz limitado, ele não é multifuncional, ele faz só aquilo que foi determinado. Eu fiz mais, eu limpei o chão, eu varri a frente do restaurante, eu fiz tudo, isso deu 4 horas, e é assim que peguei a simpatia do homem, e aí foi começando o meu futuro. Essa boa vontade, essa disposição é inerente de cada um. E a gente sabe que as coisas acontecem quando a gente menos espera. E sendo assim, a tua atitude, né? A tua atitude de guerreiro, de fazer além daquilo que foi proposto, te levou a realmente a ter esse crescimento que hoje você tem. Eu sei que tudo na sua vida tem por trás uma dose de amor, né? Eu conheço um trabalho que você fez para uma creche da sua comunidade, e que, graças a Deus, nossa, é muito benéfico, trouxe muita alegria para aquelas crianças. E eu fico até lisonjeado, entendeu? Pois é, então você é um empresário que trabalha com segurança, serralheria, vidraçaria, monitoria, né? Monitoramento de segurança, e saiu de baixo, saiu das ruas. E aí a gente pode mandar um recado para aquelas pessoas que hoje estão na rua, que a vida pode ser e deve ser diferente, né? Eu conheci os lados da rua, eu posso falar de conhecimento de causa, né? Eu tive na rua, eu conheci lá os itinerantes, os mendigos, os moradores de rua, né? Os que querem ficar na rua, aqueles que estão na rua porque não conseguem um lugar. Tem toda uma diversidade, e essa diversidade fez com que eu vencesse na vida, superasse alguns problemas que eu tive, né? Eu me tornei um executivo, eu caí no fundo do poço, e as ruas, o meu passado nas ruas, fez com que eu me erguesse novamente. E hoje eu me tornei empresário nos 3 ramos, no segmento, no ferro, no vidro e no monitoramento, segurança eletrônica, graças ao meu passado, que eu usei como escada para subir. A sua experiência no passado, né? Uma experiência verdade. Dolorida, difícil, mas que te trouxe recursos para hoje você conseguir superar. E a pandemia, como é que ela entrou na sua área de trabalho e nas suas palestras, que você também dá palestras, né? Como é que foi? As suas palestras mantiveram-se ou não? Olha,
É como eu falei, eu não mandei ninguém embora, meu pessoal tudo está comigo. Eu tenho muitos terceirizados, né? Que trabalham comigo, que dependem das minhas vendas, dependem do meu esforço. Eu não desisti, eu lutei com eles ali, mas assim, palestras foram canceladas quase todas, né? Bom, foram canceladas todas, né? Inclusive na África, eu ia agora dar uma palestra na África, foi cancelada. E um total de 32 palestras foram canceladas. Palestra internacional. Eu ia dar uma palestra em Angola, na faculdade ATS. E aí foi cancelada devido à pandemia, né? E aqui em Santa Catarina também, né? Mas a gente é lutador. Como diz Colombo, a gente está a 1 metro de Deus. Então não vamos desistir agora. Essa história me lembra de Gilcler Regina. Gilcler Regina, sim. Estamos a 1 metro de Deus. Exatamente. Esse texto, ele citou, né? E eu tive o prazer de conhecer a Gilcler Regina e pessoal assim conversar com ele e me desabafar. Então, quer dizer, é um grande palestrante. Um grande palestrante. Eu tive a oportunidade também de assistir palestra dele. É interessante. Mas e nossa grande Florianópolis? Qual é a tua perspectiva para até final do ano, para a questão de empresas, de melhoramentos, de continuação das empresas? Bom, o ser humano ele deve ter 8 metas na vida. A primeira meta é a meta espiritual. A segunda meta é a meta física. A terceira meta é a meta familiar. A quarta meta é a meta profissional, né? E a meta intelectual, se atualizar. E hoje, se o ser humano não se atualiza, ele fica para trás no mercado, né? Então, tem a meta financeira e a meta lazer. Então, quer dizer, hoje, a minha meta hoje é... Eu dei uma parada, assim, meio segurando um pouco, me retraindo um pouco em relação à pandemia. Certo. A gente sabe que a Bíblia já diz, né, que primeiro que nós temos que amar a nós próprios, né? E na Bíblia diz, amai ao próximo como a si mesmo. Então, o que eu tiro desse ensinamento? É que se eu não conseguir amar a mim próprio, como é que eu vou conseguir amar os outros? Como é que eu vou poder atender as pessoas que hoje estão em estado de rua? É difícil, né? Mas é isso, Adalberto. O nosso tempo está terminando. E eu quero te agradecer pela disponibilidade de poder vir aqui passar a sua história, tá? Eu espero que termos mais oportunidade para a gente batermos outros papos e podemos ajudar as pessoas, né? Sim, eu estou à disposição de você, Evander, da tua equipe, estou à disposição de quem precisar de mim, ou de palestras, estou aqui à disposição, né? Tá certo. Então, só temos a agradecer também ao Tadeu Soares, com o Show da Tarde, que nos disponibiliza este horário, que nos disponibiliza essa oportunidade de estarmos aqui, trazendo a toda a grande Florianópolis, trazendo a todo o público da internet e YouTube essa chance de conhecer uma pessoa que saiu de baixo do nada e hoje é um grande empresário, um empresário respeitado e de sucesso, o que é mais importante. Então, nosso muito obrigado, Adalberto, que você continue tendo o sucesso que você planta por aí, tá? Que você continue regando a cada passo, a cada criança que você atende nos seus trabalhos filantrópicos, a cada idoso que você atende nos seus trabalhos filantrópicos, que você seja muito feliz. E com isso, o Show da Tarde vai terminando por aqui, ficando com outros amigos nossos para uma tarde maravilhosa.
APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José, completa 45 anos de fundação. Parabéns ao presidente Antônio Hillensheim e todos que participam nessa obra. A APAI tem a missão de oferecer melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Oferecimento Jomani, corretora de seguros, fundador Dr. Nilson Ramela, há 33 anos, oferecendo os melhores seguros para você. 48-30-29-4400. AM Construções, 40 anos de sucesso. Essa marca tem base concreta. Cerâmica Ideal de Canelinha, empresários Zinho e Maicon. Bittencourt Advogados Associados. Casas d'Água, 53 anos de sucesso, oferecendo materiais para construção e eletrodomésticos. Empresário Artulino Marmoraria AS. Cortex Elevadores, empresário Tiago Bernardo. Companhia do Homem, empresário Almir Coelho. Brasil Mármores e Granitos, empresário Anselmo. Promatec Extintores, empresário Michael. Doutor Lucas, farmácia Preço Bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro 24 horas de confiança. 48-99132-3092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Voltamos ao vivo aqui na Primeira TV com o Show da Tarde. Agora nós vamos conversar com a Elo e o Dani, da Cozinha do Dani. E eu vou começar lendo um recado que a gente recebeu, muito especial. E daí eles vão contar um pouquinho dessa história, que é muito bonita. Mas esse recado vão em todas as encomendas, né? E o recado é: esperamos adoçar o dia de trabalho de vocês. Obrigado pelo convite, com carinho. @Cozinha do Dani Floripa. Sejam muito bem-vindos. Para falar um pouquinho sobre a gente. E sim, todo bolo a gente faz um recadinho escrito à mão mesmo, e muitas vezes ele é personalizado, né? A pessoa tem uma ocasião especial, tem alguma data, e a gente faz um recadinho para a pessoa mesmo. Que legal, Dani, que legal. Eu gostei muito de conhecer a história de vocês, né? E eu queria que tu contasse um pouco dessa história. Porque vocês dois são engenheiros, né? Sim. E daqui a pouco a vida coloca algo um pouco diferente do que tu tinha imaginado há um tempo atrás, né? Eu sou engenheiro eletricista, né? E surgiu bem por acaso e pela força maior aqui da Elo, que ela que foi a maior incentivadora para a gente começar um negócio próprio, para buscar trazer uma vocação que eu tinha e um desejo grande, que era trabalhar na cozinha, né, trabalhar com confeitaria e fazendo bolos que eu já fazia, né? E surgiu por acaso porque foi uma amiga que pediu um bolo para um aniversário, e a gente ficou na dúvida se faria ou não, porque a gente nunca tinha feito algo assim, né? Mas a gente fez, todo mundo gostou na festa, e foi ali que a gente começou a pensar em profissionalizar mesmo essa questão do negócio, né? E tu me contava que tu fazia bolo já desde pequeno, né? Como você gostava de comer, você... Não, vou aprender a fazer. A história é... Como eu sempre gostei de comer bolo, a minha mãe me ensinou, eu pedi para ela me ensinar,
porque eu não queria ficar pedindo para ela, incomodando ela para cozinhar para mim, né? Daí eu tive esse ímpeto, essa vontade de aprender para sempre que eu quisesse, sempre que eu pudesse comer um bolinho, eu mesmo fazer. Essa é a ideia. E daí, a partir daí, começou toda a questão. Sabe, Dani, que eu conheci uma pessoa em São Paulo que é muito parecida assim, com a tua história, em outro ramo. Hoje ela tem um restaurante, que é um dos restaurantes mais renomados de truta no interior de São Paulo, uma cidadezinha bem pequena. E ela contando a história foi bem assim, ela disse que ele sempre teve criação de truta, mas vendia truta, né? E um dia chegou um casal lá dizendo que precisava comer truta. Ela, mas isso aqui não é um restaurante, mas... E ele disse, não, é que a gente está com fome, onde é que tem algo por perto? Ela, não tem. Mas espera aí que eu vou fazer alguma coisa para vocês. E preparou um prato. Na outra semana foram 4 clientes e o negócio virou um negócio do nada. E ela disse, eu nem sabia que eu sabia fazer truta. Né? E é bem assim, né? As coisas vão surgindo e a gente vai encontrando a nossa vocação. Né? E Elô, você que é a grande mestre também de fazer isso acontecer, colocar no Instagram, como que surgiu isso para você? Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada aí pelo convite de a gente aparecer aqui com vocês. Ficamos bem felizes. Então, o Dani sempre gostou muito de cozinhar e eu sempre quis ter o meu próprio negócio. Assim. Então, a gente uniu o desejo, o sonho de cada um e tentou colocar em prática, né? No início, a gente criou um Instagram, a gente mesmo foi tirando fotos, não ficava tão bonitas, né? Mas para a gente já era maravilhoso, assim, né? Porque a gente nunca tinha trabalhado com algo parecido. E, assim, a gente aprende a cada dia. Cada dia a gente vê a nossa história aumentando, vê mais gente de longe conhecendo. Então, o crescimento assim, é contínuo, eu acho, né? Nunca vai parar, e eu espero que nunca pare. Né? A gente tenta se aperfeiçoar a cada dia. No início, a gente nem curso tinha, então hoje a gente já procura fazer alguns cursos na internet, tudo online, né? Como a gente estava conversando. E cada vez mais se aperfeiçoando. E o Instagram, a gente já usa algumas ferramentas aí que o próprio Instagram já possui, né? O patrocinado, as fotos a gente foi melhorando de celular, e tudo isso a gente mesmo vai aprendendo e vai dependendo da demanda que vai surgindo. A gente só vai tentando melhorar aí a cada dia. E vai refinando, né? Cada vez mais vai refinando e melhorando isso. Né? Dá para ver muito bem a evolução pelo Instagram. Quando a gente volta lá nas primeiras fotos, era de um jeito que a gente batia as fotos. E até a montagem dos próprios bolos era um pouquinho diferente. E hoje as fotos parecem profissionais, todo mundo fala que fica babando na tela do celular, porque as fotos realmente elas estão muito boas. O marketing aqui tá de parabéns. Parabéns, o marketing. Mas também com o produto que você faz, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, Dani, dessa questão que quando a gente pensa num bolo caseiro, um bolo para trazer a família, unir a família, tem toda essa questão emocional envolvida também. E a tua história tem um pouco disso também, né? Uhum. Nessa questão de se reunir ao redor da mesa com algo para... A desculpa é comer algo, mas a desculpa é a gente estar junto, né? A desculpa é se reunir, né? E como tu falou, isso está na minha história. Eu e a Elô, a gente é de Nova Trento, né? Uma cidade aqui do interior de Santa Catarina. E nós somos de famílias italianas e as famílias são muito grandes, né? E é sempre um evento quando a família se reúne e toda reunião é ao redor da mesa, né? Então sempre é num almoço, seja num café da tarde e numa janta. E uma das ideias do nosso negócio é realmente trazer essa experiência que a gente tem, né? Com a família e reunir as pessoas com o nosso bolo. Então, não é apenas um bolinho, é algo para reunir a família, né? Então, quando a pessoa compra, a gente quer que ela tenha momentos especiais aí com as pessoas que ela gosta, né? Que ela adora. A gente quer proporcionar esses momentos, né? E uma coisa que eu sempre falo para o Dani é para a gente imaginar como que a gente gostaria de receber um bolo, como que a gente gostaria de ser recebido. Então, a gente tenta fazer sempre pensando no cliente, assim. É algo bem individual mesmo, assim. A gente, às vezes, até pergunta, é um aniversário, é algum momento especial? Porque a gente quer levar esse carinho, assim, né? O que a gente
conhece muito bem das nossas famílias, né? Então a gente quer levar isso para todo mundo. Daí que entra um recadinho também, né? Sim, é bem isso mesmo. Então, como a gente falou, o recadinho é personalizado. Assim, a gente tenta fazer o máximo possível para proporcionar bons momentos. É que parece que não, né? Mas tudo isso vai com toda essa carga que vocês estão colocando, todo esse amor, esse cuidado, esse carinho que vocês colocam no produto também. Né? Sim, eu sempre falei para o Dani, assim, é o que eu acho mais importante, independente da área, assim, né? Eu trabalho fora também em outra empresa e trabalho com cliente, então eu acho isso que é o mais importante, assim, é tu imaginar como tu gostaria de ser tratado, é como eu quero tratar o nosso cliente, né? Ser tratado como único, né? Sim. E Dani, me fala desses 2 bolos que você trouxe aqui para nós. Então, aqui a gente trouxe os 2 campeões de vendas, vamos dizer aqui. O de cenoura com chocolate é o nosso campeão das massas mais tradicionais, né? Mas não é porque ele é o campeão que a gente não tem outras delícias no nosso cardápio. Tem alguns bolos que às vezes as pessoas ficam um pouco com, vamos dizer, um pé atrás, que seria o de limão com brigadeiro de leitinho, que a gente estava conversando, que é um bolo muito gostoso, a gente faz com a fruta mesmo, a gente dedica bastante tempo para ele trazer um azedinho da fruta junto com o doce do brigadeiro e formar um equilíbrio bem interessante ali, né? Eu gosto muito dessa harmonia. E o outro bolo é o nosso Red Velvet, que é um dos campeões dos bolos especiais, do nosso bolo do mês, né, que todo mês, a gente começou isso em março, todo mês a gente formula uma receita diferente. Né? Então, a gente traz algo totalmente novo para o nosso cardápio, que a gente realmente não tinha nada parecido, formula uma receita diferente e traz isso para o nosso cliente também, para sempre trazer algo novo, né? Sempre tá mostrando algo diferente para o nosso cliente. Essa é Eu não consigo ver, mas a massa também é vermelha? Isso, a massa é vermelha. Imaginei. Que legal, que legal. E eu queria te perguntar também, qual é o bolo que eu não posso deixar de provar? Que você mais gosta, que você tem mais esse carinho em compartilhar? Olha, é difícil dizer, né? Eu sou suspeito, eu gosto muito de bolo, então eu gosto de todos. A cada mês, assim, vai surgindo um outro favorito. Claro que tem alguns que trazem uma carga emocional maior, né? A gente tem no nosso cardápio um bolo que ele leva o nome da minha mãe, que é Dona Cristina. Ele é especial, inclusive. É um bolo especial, está aqui no cardápio, o bolo Dona Cristina, que é um bolo que era uma receita da minha avó, que passou para minha mãe, e desde que eu era criança, e toda a minha família, a gente tem a lembrança de já comer aquele bolo, né? Esse bolo Dona Cristina, e a gente quis incorporar ele no nosso cardápio, porque ele traz uma emoção, ele traz algo da nossa infância. E uma homenagem, né? Uma homenagem, também, com certeza. Bonito, muito bonito. Ela que me ensinou a fazer bolos, né? Então ela está homenageada no cardápio também. Que legal. E você, Lô? Qual aquele que você mais gosta? Então, a gente até brinca que, por exemplo, se me perguntar hoje, eu falo que, por exemplo, é o cenoura com chocolate. Aí amanhã eu como Red Velvet e falo, nossa, mudei. O meu bolo agora é esse, né? Mas o limão com leitinho que a gente falou antes é o do meu coração, assim, que eu gosto mais. Hoje a gente escolheu esses porque são os mais vendidos. Então, a gente queria mostrar para vocês, né? Então, na dúvida, quem estiver nos assistindo, peçam todos. Aí vai poder ter essa sensação também. E como que faz para encontrar vocês? Então, você pode chamar a gente no nosso WhatsApp, que eu acho que deve aparecer ali na tela ali para vocês. Pode ser também pelo nosso Instagram, que é @cozinha-do-Dani-Floripa. E pode nos ligar, enfim, mas o meio que a gente usa mesmo é o Instagram e o WhatsApp. E o legal de falar é que se a pessoa quiser criar alguma coisa, vocês fazem também, né? Sim, a gente até no nosso novo cardápio, no nosso novo layout, ele fala no título já monte o seu bolo. Então a pessoa pode escolher uma massa, uma cobertura e ainda um adicional de recheio ou vulcão. Então é bem legal mesmo, pode vir com a ideia que quiser que a gente faça. Fica a cargo da imaginação do cliente, né? A gente faz.
Que legal, que legal. Parabéns pelo negócio de vocês. Eu fiquei muito feliz de conhecê-los, de ter contato com toda essa energia que vocês, através dessa vocação que vocês trouxeram, né, e estão trazendo para a população em geral, né, que vocês consigam continuar, porque isso é muito bonito, quando a gente encontra esse meio de servir a sociedade. Né? Então, parabéns e sucesso para vocês. Muito obrigada. Agradeço também a quem está nos assistindo. Nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, continuamos aqui com o Show da Tarde. A PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José, completa 45 anos de fundação. Parabéns ao presidente Antônio Hillensheim e todos que participam nessa obra. A PAI tem a missão de oferecer melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Oferecimento Jomani, corretora de seguros, fundador Dr. Nilson Ramela, há 33 anos, oferecendo os melhores seguros para você. 48-3029-4400. AM Construções, 40 anos de sucesso. Essa marca tem base concreta. Cerâmica Ideal de Canelinha, empresários Zinho e Maicon. Bittencourt Advogados Associados. Casas d'Água, 53 anos de sucesso, oferecendo materiais para construção e eletrodomésticos. Empresário Artulino Marmoraria AS. Cortex Elevadores, empresário Tiago Bernardo. Companhia do Homem, empresário Almir Coelho. Brasil Mármores e Granitos, empresário Anselmo. Promatec Extintores, empresário Michael. Doutor Lucas, Farmácia Preço Bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro 24 horas de confiança. 48-99132-3092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588.
Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal Fixperto, chegando na Grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. Voltamos ao vivo na Primeira TV com o Show da Tarde. Agora eu vou conversar com a Cris Moreira. Seja muito bem-vinda, Cris. Obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Boa tarde. Cris, eu queria que tu falasse um pouquinho do teu negócio, né? Porque a gente conversava um pouco sobre toda essa questão que a gente está vivendo hoje em dia, da pandemia e tudo mais, que mudou completamente as nossas rotinas, né? Sim. Como é que está sendo para você? Tive que tomar a atitude de procurar, né, as políticas públicas junto a banco, quem estava com o menor juros, e enfiei as caras, né, me remodelei e construí um salão próprio. Muita gente está tendo que fazer isso, né? Eu acho que é um momento. Você trabalha há 18 anos com salão? Sim, tenho 18 anos de profissão, amo minha profissão. Todo mundo teve que se remodelar, repensar, né, de como fazer para continuar trabalhando. As minhas clientes amaram a atitude, porque ficou muito individual, ficou seguro, é o que elas me dizem, se sentem seguras de não estar num salão maior. Então, eu brinco que agora é um salão pequeno e competente como a dona, mas é verdade, a gente tem conseguido assim atender. Eu faço convite, né, a clientes, a profissionais que eu acredito e que já trabalharam comigo ou para mim, elas vão de 15 em 15, de 20 em 20 dias, que são trabalhos que não é necessário estar todos os dias, então fazem a agenda delas, trabalham 2, 3 dias na sala separada, com microblend, com cílios, né? Então, assim, eu tenho conseguido atender a minha clientela em todas as suas necessidades, sem precisar estar com o salão com superlotação, né? Respeitando a aglomeração. Uma readaptação a tudo Sim. isso que a gente está vivendo, né? Sim. E onde que fica o teu salão hoje? No Ingleses, na Servidão Isabel Vieira Pacífico. É a minha casa, a gente mora ali já há alguns anos, tinha essa parte da frente, tomamos a atitude de construir. E assim, ficou muito bacana, as mulheres têm gostado muito mesmo. Você construiu, no meio da pandemia, sim, você sim. construiu um lugar novo. Eu acho que muita gente teve que tomar bastante atitudes diferentes, se remodelar, né? E essa foi o meu jeito, foi o que eu achei melhor de fazer. Para todos, na verdade. Lá em casa foi mais seguro, né? Eu tenho, na minha família, pessoas de risco, de grupo de risco alto. Então, ir trabalhar para um salão grande ou continuar salão rua, na minha opinião, era perigoso, era mais perigoso. E aí, junto à minha família, a gente tomou essa atitude. E conseguimos juros baixos, né? Porque agora, na pandemia, teve essa oportunidade, realmente teve muito banco que se interessou pela população, pelos microempresários, a ajudar a gente a conseguir se remodelar. Então, assim como tem no meu ramo, teve em vários, eu acho bem válido também. Gostei muito. E, Cris, quais são os serviços que você faz lá no salão? Então, além desses convites, né, que já eram pessoas que trabalhavam para mim, como eu te falei, eu costumo brincar que daqui para cima eu só não faço pão. Então, eu trabalho desde maquiagem, penteado, alisamentos semidefinitivos, cor, amo fazer, né? Então, tenho especialização, tenho formação pela Escola Carlo Bay em Florença, mas de lá para cá já fiz vários cursos, a gente não para de estudar, né? Essa profissão, ela tem que, como toda, mas essa a gente tem que respirar estudo, né? Então, eu amo faço luzes,
enfim. É porque você trabalha com moda também, né? Sim, sim. Então tem muitas com coisas que autoestima. as tendências, tudo que está Isso. vindo, né? Isso, e assim, incentivar a mulher, independente dela estar a gente tem que manter a autoestima, né, lá em cima. Então, se cuidar é um primeiro passo, mas cuidar também da alma, né, do coração. Eu fiz vídeos na época das restrições, que a gente teve que ficar em casa, incentivando a minha amiga, a minha cliente, as pessoas que não me conheciam, a coisa começou a tomar um tamanho maior, sabe, uma proporção grande de busca por isso. E para mim foi bom também, porque eu me mantive concentrada de que temos que nos cuidar. Então, não cuidar só do cabelo, né? Cuidar da pele, cuidar de si, cuidar da mente. Eu falava assim, vamos fazer jantares hoje, vamos descer vestidos como se fosse para a rua, gente. Então, eu mostrava que eu e a minha família, a gente estava se arrumando, aí descia, né? Todo arrumado para ir jantar, como se estivesse indo para a rua, para manter a mente sã, para manter a autoestima lá em cima. Isso é importante, né, Cris? Você trouxe esse assunto porque de uma hora para outra as nossas rotinas elas foram mudadas, né? E a gente via no início muita gente disse, bom, eu vou trabalhar em casa, então eu posso trabalhar de pijama. Isso, não, né? Não é isso. Isso, né? Exatamente. E assim, aí acaba assombrando o marido, desce toda, né? Ou até você, até para você. Independente disso, eu brinco assim, não, eu vou fazer faxina, eu me arrumo. E não é uma questão só de, tem que estar perfeitinha. Não, é para você. Tem aquele dia do cabelo amarrado e só do short, o chinelo. Sim, mas se cuidar, se sentir bem, né? Não só para a vida, né? Não só para o trabalho, mas para a vida, né? É bom se manter organizado. E, Cris, qual é a dica que você dá para quem está nos assistindo? Porque hoje em dia todo mundo na rua usando máscaras, né? E as mulheres acabam tapando parte do rosto, sim, né? O que dá para destacar nesse olhar gente, feminino? Sobrancelha, cílios, maquiar o olho um pouco. Não precisa estar... outro dia eu fiz um vídeo falando a respeito de depois dos 40, e eu passei um bocadinho. A gente tem a dificuldade assim para fazer a sombra com perfeição. Então, não precisa ficar exagerando, né? Mas um rímel, colocação de cílios, os cílios feito com responsabilidade, ele fica muito leve, tem a renovação, você não perde os seus cílios naturais, né? E a sobrancelha, caprichar então na sobrancelha, o cabelo, claro, né? Arrumar pode ser preso mas estando saudável. Por isso que eu me concentrei em procurar que as mulheres aprendessem a cuidar do cabelo em casa. Na pandemia, nas proibições, eu ensinei em vários vídeos como ela fazer cronogramas com produtos que ela nem imaginava que servia, né? Isso era uma coisa que eu já fazia, porque é muito melhor para o profissional quando a cliente chega com o cabelo saudável. Para eu fazer a minha arte, para eu fazer a química num cabelo saudável, é muito melhor, é menos tempo, por isso mais lucro para mim, porque time is money, né? Ai, meu Deus, querendo falar inglês. Mas, enfim, é isso. Tu é muito simpática, Cris. Obrigada. Parabéns pela tua simpatia. Eu tô nervosa. Por toda essa questão de querer trazer e querer compartilhar os teus ensinamentos. Isso é muito bonito. Obrigada. Né? E você usa isso através das redes sociais, né? E eu queria que tu falasse qual é a tua rede social para quem está nos assistindo te acompanhar. crismoreira.hair. crismoreira.hair. .hair. H-I-R, né? O cabelo em inglês, né? Uhum. E daí ali você coloca toda essa questão desse empoderamento feminino. Sim, o antes e o depois das minhas meninas. Tenho alguns vídeos das minhas clientes que elas fazem falando, né, disso, de quantos anos está comigo, de como é bom se cuidar. Tem várias dicas, mas também tem vários antes e depois que eu acho que impressiona. Que legal, Cris. Adorei te conhecer. Obrigada. Te desejo também, muito Luiz. sucesso, né? Essa questão, dá para ver que está na tua veia, essa questão empreendedora e de querer ajudar as pessoas. Isso que é importante. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a quem está nos assistindo. Vamos para um breve intervalo, na sequência continuamos ao vivo aqui na Primeira TV.
APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José, completa 45 anos de fundação. Parabéns ao presidente Antônio Hillensheim e todos que participam nessa obra. A APAI tem a missão de oferecer melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária. Oferecimento Jomani, corretora de seguros, fundador Dr. Nilson Ramela, há 33 anos, oferecendo os melhores seguros para você. 48-3029-4400. AM Construções, 40 anos de sucesso. Essa marca tem base concreta. Cerâmica Ideal de Canelinha, empresários Zinho e Maicon. Bittencourt Advogados Associados. Casas d'Água, 53 anos de sucesso, oferecendo materiais para construção e eletrodomésticos. Empresário Artulino Marmoraria AS. Cortex Elevadores, empresário Tiago Bernardo. Companhia do Homem, empresário Almir Coelho. Brasil Mármores e Granitos, empresário Anselmo. Promatec Extintores, empresário Michael. Doutor Lucas, farmácia Preço Bom. Pedro do Violão, cantor e compositor. Tiago Monteiro, seu chaveiro 24 horas de confiança. 48-99132-3092. Coronel Rogério Paraná Almeida. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Mês de prevenção ao suicídio. É uma oportunidade de ficarmos mais perto da pessoa que amamos. Cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. A desinformação é a principal barreira ao auxílio à pessoa que pode estar em risco de suicídio. Por isso, promovemos o Dia da Campanha Educativa de Combate ao Suicídio. Oferecimento Mecânica do Tom, empresária Andréia, 48-3259-1483. Divitel, comércio de divisórias e acabamentos, empresária Salete, 48-98418-4344. Ubiratã Martins Curvelo, escritor, poeta, declamador, 48-99904-8443. Mauro de Paula, palestrante, 48-984440786. Limp Master, empresário Wagner. Empresária Pamela Valtric, consultora de negócios imobiliários em Jurerê Internacional. Empresária Priscila Cunha, loja Mania de Mulher, município Antônio Carlos. QIS Design e Projetos, Keila e Sirlene, 48. Dr. Milton Mendes de Oliveira, liderança nacional e fundador do PT em Florianópolis. Pastor Ivanir Rodrigues, Igreja Quadrangular de Forquilinhas. Empresária Suelen de Souza, Mundo Doce, 48991407006. Renomado jurista e graduado em educação, doutora Vani Serafim Santana. Médica, doutora Elga, 48998399214. Farmácia Josiane, do Amigo Roma. E Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Voltamos ao vivo na Primeira TV com o Show da Tarde. Agora eu vou conversar com o Bruno, da MCA Hospitalar. Seja muito bem-vindo, Bruno. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz. É uma novidade a gente estar aqui dando essa entrevista, né? Ainda mais nesse ramo hospitalar. O pessoal está muito acostumado a entrevistar os secretários, os diretores hospitalares, empresas. Dificilmente a gente vê aí na mídia, né, conversando, né? Obrigado pela oportunidade, Luiz. Obrigado também. Queria falar um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre a MCA Hospitalar. Perfeito, Luiz. A MCA Hospitalar, ela é uma empresa que já tem 8 anos de vida. Ela começou única e exclusivamente dando assistência hospitalar. O que seria essa assistência? Um equipamento quebrou, alguma coisa, os hospitais, clínicas entravam em contato conosco, a gente consertava isso. De uns anos para cá, ela se envolveu também com a venda.
Então, hoje, a MCA Hospitalar é uma empresa que está em expansão, né? Uma expansão constante, onde ela atende o público-alvo dela, que é hospitais, secretarias de saúde, clínicas, hospitais privados, consultórios, e até mesmo, às vezes, pessoas físicas que têm o seu home care e empresas de ambulância. Então, a gente presta todo esse serviço de manutenção, um serviço de consultoria hospitalar, que seria o que? Esse teu produto ele não vale mais a pena um conserto pelo custo de peças, mas sim a aquisição de um novo, ou não, pelo contrário, vale a pena consertar esse produto. E também executa a parte de vendas hospitalares para vários clientes aí dentro do estado e até mesmo fora dele. E quais são os produtos, né? Você me falava que tudo que contempla numa UTI praticamente vocês têm, né? Então, não somente UTI. A gente tem nós temos todos os produtos de ponta a ponta numa UTI, que varia lá desde camas hospitalares, eletrocardiógrafos, monitores multiparâmetros, ventilador pulmonar, mesa cirúrgica, focos cirúrgicos, aspiradores cirúrgicos, entre uma gama de produtos que seriam basicamente para diagnóstico, como estetoscópio, esfigmo, otoscópio, laringoscópio, fora a outra parte ainda de anestesia, né? Entre N produtos, a parte de esterilização, com autoclaves também. Então, a gente atua basicamente quando se trata de equipamentos, que o ramo se divide entre equipamentos e materiais de consumo. Quando se trata de equipamentos, salvo algumas coisas muito específicas, por exemplo, da área da oftalmologia, a gente acaba não entrando nesse ramo, que é algo muito específico. Mas as demais linhas a gente trabalha com total sucesso, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo um momento de pandemia e como que está sendo isso para vocês? Olha, seria até chato da minha parte dizer que esse momento para nós é bom, né? Mas é o que está acontecendo. Por quê? Porque a pandemia ela veio num momento que o ramo médico hospitalar não estava esperando. Quando eu digo que o ramo médico hospitalar não estava esperando, não é os médicos em si, mas as empresas, pelo menos as empresas aqui em Santa Catarina, não esperavam, vamos botar assim, essa situação do porte que ela está. Então, houve muita procura. Então, houve um momento que a empresa teve que parar e pensar o seguinte: bom, houve os decretos no Estado. Temos que continuar trabalhando, temos que botar os funcionários em quarentena, home office, vamos voltar. E a gente tomou uma decisão que foi muito difícil para nós e para os funcionários, que seria o quê? Vamos trabalhar. Porque se a gente parasse de trabalhar, se a MCA parasse de trabalhar, parasse de prestar assistência a um determinado hospital, vidas estavam em jogo. Então a gente precisava continuar. Isso nos deu fôlego, nos deu também muitas preocupações, porque o risco de contágio por um coronavírus com um colaborador e, consequentemente, na empresa ia ser alto. Então a gente começou a tomar algumas atitudes, como prevenção, como álcool, máscaras, enfim. Eu creio que a pandemia, para as empresas do ramo médico hospitalar, de certa maneira, fez um ano atípico. O que eu diria como um ano atípico? Ela trouxe maior faturamento. Porém, teve os momentos do pessoal que a gente atende, das pessoas, do cliente, do nosso estado em si, Santa Catarina, querer comprar, porque tinha necessidade de utilizar determinados equipamentos, e não ter mais esse equipamento no mercado. Isso aconteceu com ventiladores pulmonares, por exemplo. Houve situações de monitores multiparâmetro de pessoas precisando, quando eu digo pessoas mesmo, home care, não exatamente algum cliente CNPJ, vamos assim dizer, precisar de uma única peça e não ter que aguardar 30, 40, 45 dias. Hoje, graças a Deus, já está normalizando, já está bem mais fácil. É um momento diferente, né, Bruno, que a gente tem que... Todas as empresas tiveram que se adaptar, né? E eu lembro, logo no início da pandemia, que os governos diziam, não, os serviços essenciais continuam. Só que fica aquele negócio, o que é essencial, né? Daí você que tem, muitas vezes, um comércio
de produtos. Não é essencial, mas eu dou manutenção também. Pode parar um centro cirúrgico por conta disso, né? Essa situação aconteceu com a gente, né? A gente chegou ao ponto de eu mesmo ligar para a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, bem como para o comitê, que eles criaram um comitê específico para combate ao Covid, e questionar. E fiz a seguinte pergunta: estou com uma dúvida. A minha empresa trabalha com manutenção hospitalar, inclusive tem contratos com a Secretaria de Estado de Saúde em manutenção em hospitais regionais, e eu tenho funcionários. Vocês estão dizendo que comércio para. Eu sou comércio e tenho assistência, porém na área da saúde. O que eu devo fazer? E a resposta que veio da Secretaria de Estado da Saúde para mim foi muito categórica. Você é da área da saúde. Vocês têm a obrigação de continuar. Porque se vocês pararem, os hospitais param. Então foi onde a gente tomou a decisão, conversamos com os colaboradores e vamos tocar à frente. Isso, lógico, num primeiro momento deu muito medo, porque você imagina uma questão de algumas regiões, como a gente atende o estado inteiro, algumas regiões que estava tendo uma pandemia muito forte, estava tendo uma transmissão muito alta, e você ter que mandar alguém lá ou você ir lá. Então você vai com medo. Mas com todos os cuidados, assim, graças a Deus, né, nós tivemos um caso de suspeita, mas não teve a confirmação. Mesmo assim, um colaborador teve um afastamento, né? Mas foi só uma suspeita, graças a Deus. A gente, graças a Deus, aí botamos aí a questão de EPIs, máscaras, álcool gel, e determinamos algumas ações para que não tivesse esse contágio. Então, deu tudo certo. Que bom, né, Bruno? A gente se readequando e claro, é um serviço essencial. Mas eu tive uma situação muito parecida com um familiar meu que trabalha com laboratórios. E ele dá manutenção em equipamentos de laboratório. E num primeiro momento para. E tinha um funcionário que estava viajando e não deixaram ele entrar no hospital. Porque não podia. Daí teve que fazer a mesma coisa que você, então, mas o que é essencial? O que eu presto é essencial. Né? Porque um equipamento em laboratório parado vai ter que mandar para fora para fazer um exame. E até que ponto isso é válido hoje em dia, né? E daí foi liberado para fazer as manutenções e fazer esse trabalho. E sempre essa adequação, que nem você fala, né? Você está visitando o foco das coisas. Você sabe que no local que você vai, num hospital, é muito provável que o Covid está ali, né? O vírus está ali. Então você tem que fazer todo um preparo, um planejamento com a tua equipe para que ela também se proteja e não contamine outras pessoas, né? Então, é uma reinvenção, né, como empresa, né, como empresário. Particularmente eu e alguns dos meus colegas, nós passamos, já não é a primeira pandemia, a gente chegou a passar por aquela H1N1. E o que a gente observou de diferença entre Covid e H1N1? Tá? Na H1N1, o risco de morte, pelo que a gente estava vendo dentro dos hospitais, era um alto índice. Né? Quem pegava dificilmente acabava saindo de lá, até que se veio o Tamiflu, enfim. Agora temos o Covid. Na época do H1N1, ninguém usava máscara, era empírico o negócio, né? Tu chegava lá, passava um álcool e torcia para não pegar aquilo. O Covid, graças a Deus, também teve uma ação mais eficaz por parte do pessoal dos agentes de saúde, de quem está à frente para cuidar de nós, né? Nós, quando eu digo seres humanos, população. Porém, o medo fica onde? Né? Então, é como você falou. No caso da pessoa que você conhece, ela teve que ir lá, foi impedida, e aí até fazer, vai fazer o quê? Vai mandar para fora? Não vai? E perante a pandemia, o serviço essencial, que neste caso seria saúde, ele ficou superlotado. O que acontece com qualquer serviço quando ele superlota? Ele acaba dando uma demanda maior de fornecedores que servem a esta instituição. E no nosso caso, as manutenções por conta aumentaram, porque usava-se mais os equipamentos. Aí são manutenções corretivas, outras de prevenção, né? Então ela começou a aumentar esses números, justamente para que não se tivesse um atraso no atendimento ao paciente. Então, quando eu digo que
a MCA ela trabalhou durante a pandemia com medo, mas trabalhou, era justamente para que um paciente lá na ponta, fosse ele da região da Grande Florianópolis ou de qualquer outra, tivesse seu atendimento prioritário, tivesse seu atendimento realmente feito. Porque alguns equipamentos que nós trabalhamos, não somente na venda, mas também na manutenção, eles dão, como é que eu vou te explicar assim, eles são de extrema prioridade para um combate do Covid. Como é o caso, nós temos equipamentos que esterilizam os materiais, que são as autoclaves. Se a gente não fizesse a manutenção, algo poderia acontecer, eles não esterilizarem ou esterilizar fora, trazer, mesmo que se faça fora, traga-se nesse passar entre a rua, voltar e tudo mais, pode acontecer uma contaminação. Se não acontecer a contaminação, ótimo, perfeito. Mas e até que ponto? E o risco? É como você falou, vai mandar para fora, vai fazer fora, mandar uma atenção fora, voltar. O vírus a gente pode estar em qualquer lugar. A gente não sabe se ele vai estar aqui, nessa poltrona, nessa mesa, ou lá no hospital somente. Ele está em qualquer lugar. Então é uma prevenção que a gente tem que ter diariamente, nós como pessoas. E como que você está vendo hoje, né? Agora que a gente já está... Estamos desde março nisso aí, né? Então passamos por momentos de... Posso dizer, com muito medo no início, né, Bruno? E depois a gente foi vendo assim, sei lá, hoje eu vejo que a população... Não é bem assim o negócio. O que tu acha? Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião é que a população ela está perdendo o medo. É fato. Tá? Ela está perdendo o medo. Mas não sei se isso seria o ideal. Tá? O vírus ainda está ali? Está. Isso é um fato comprovado. Tá? Mas eu espero, sinceramente, que não demore muito para a gente acabar com essa pandemia. E espero que esse vírus seja como uma gripe comum que a gente passa todo inverno ou toda mudança de estação, que a gente pegue. E que em breve a gente tenha uma solução eficaz para esse vírus e que ele não cause tantos óbitos como ele vem causando. É isso que eu espero. Tomara que eu esteja certo, né? Eu tenho uma percepção como a tua, assim. Estou aqui para julgar se é certo ou errado, mas assim, o que eu percebo é que nós aqui em Florianópolis, falando da nossa cidade aqui, e da região, né, obviamente, se parou com poucos casos, e parou muito cedo, e teve o lockdown no início, e chegou um momento que não dava mais para fazer, e talvez num segundo momento precisasse fazer, mas a população não queria mais, né? E teve uma pressão pública para que não acontecesse mais. Então, as regras continuaram, mas não mais com lockdown, né? Então, porque teve muito desemprego, muitas empresas quebraram, então teve uma pressão política aí para que a coisa não fosse tão severa como foi no início, né? É complicado isso, a gente nunca sabe. É difícil dizer, foi certo fechar cedo, foi errado fechar cedo, mas eu percebi que chegou um momento que não conseguia mais fechar, não dava mais, né? Realmente assim, o que eu posso te dizer como observador lá fora, tá? Opinião do Bruno, não é uma opinião da empresa, não é uma opinião normal, é uma opinião minha como pessoa. Eu acho que fechou cedo. Eu acho que deveria ser fechado um pouco mais tarde, mais próximo do inverno, justamente por causa disso. No início houve-se um medo, não estou dizendo que foi certo ou foi errado o que eles fizeram, não vamos entrar nesse mérito. É difícil de dizer isso, né? Afirmar alguma coisa, né? É difícil a gente dizer assim, não, eles fizeram errado. Se fizessem feito de tal maneira, seria melhor. Não, eu não posso dizer isso. Tá? Na minha opinião, eu acho que eles fecharam muito cedo. Acho que teria que ter tido um controle, sim. Instruir a população como é que tinha sido feito para quando realmente precisasse fechar, se fechasse. Por quê? O que eu observei é que nos meses de maio e junho, principalmente que foi a entrada de inverno, houve uma crescente, um aumento nesses casos, pelo menos na ponta lá onde a gente está. A gente viu os hospitais mais lotados e tudo mais. Porém, não posso te dizer, Luiz, que esses casos todos que estavam lá dentro, que a gente estava vendo, eram todos relacionados a vírus ou Covid. Por isso, outras coisas, as pessoas acabam se assustando e acabam indo, né? Mas é uma opinião minha, não é dizer se está certo ou está errado, não estamos aqui para julgar, né? Sim, exato. Mas é interessante, né? E uma coisa que a gente percebeu, Bruno, você falava, né? A gente, tudo bem que a gente está perdendo medo, e que bom que está perdendo medo, né? Não é bom ter uma
uma população com muito medo, porque só o medo já é um fator que abaixa a nossa imunidade. Mas que, independente disso, a gente continue com as prevenções, né? Continue se higienizando com álcool gel, continue com máscara, porque a gente já percebeu que a máscara também pode ser chatinho em um determinado momento, mas não atrapalha em muita coisa, né? Dá para a gente continuar fazendo as nossas atividades, né? com a máscara e protegendo a todo mundo, né? Sim, eu vejo assim, eu vejo que o medo, como você falou, uma população com muito medo, ela se retrai, ela pode ficar mais amena e pode causar outros problemas, como a gente já sabe, de economia, perda de emprego, enfim. Porém, eu acho sim que essa ideia de higienização das mãos, lavar as mãos, cuidado ao tocar algumas coisas antes de levar aos olhos, nariz, boca, eu acho que a gente já deveria fazer isso, né? Até mesmo antes do vírus, né? Independente do vírus. A gente deveria, porque a gente não tem o costume, mas a gente deveria fazer isso. E a máscara também, propriamente a máscara, né? Eu acho que essa pandemia, espero que ela passe logo, né? A máscara, algumas pessoas com um pouco mais de dificuldade respiratória, por uma patologia de bronquite, asma, enfim, elas se dificultam um pouco mais numa subida de escada, numa rampa, né? A máscara atrapalha um pouco, realmente. Mas a questão da higienização, eu acho que todos nós devemos continuar, né? Que tome esse vírus, que mesmo depois que passe essa pandemia, que não se tenha mais esse risco, que a gente tenha isso conosco, porque não é somente o Covid, é gripe, é Covid, entre tantos outros vírus circulando por tantos aí, outros que a gente não dá bola, né? Que a gente não pensava nisso antes. É porque isso foi uma pandemia mundial. E essa pandemia mundial, ela acendeu um alerta na população como um todo. Então, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram dificuldades, graças a Deus sobreviveram. Então, eu vejo que a gente deveria ter um pouco mais de consciência nessa higienização. Sim. Né? De todos, não é só eu ou você, mas com pessoas como um todo. Às vezes não é possível? Não, às vezes não é possível. A gente tem pessoas em N situações, né? Mas, dentro da possibilidade, a gente tentar afastar qualquer tipo de micro-organismo do nosso organismo, né? Sim. Bruno, eu queria que você passasse os contatos da MCA Hospitalar para quem está nos assistindo e queira conhecer um pouquinho mais da empresa. A MCA Hospitalar, ela tem o telefone 32588227. E quem quiser, também pelo Instagram, que eu vi aqui que o pessoal estava falando bastante em Instagram, é @MCA Hospitalar. Nesses dois contatos, vocês vão ter o contato direto com a empresa, a gente está disponível para atendê-los da melhor forma possível. Obrigado, Bruno. Obrigado pelas tuas informações, pelo bate-papo, por trazer muita informação para quem está nos assistindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, viu? Obrigado também. Agradeço a quem está nos assistindo. Por hoje ficamos por aqui. Segunda-feira voltamos com o Show da Tarde aqui na Premier TV.